Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês e a gente volta com redação, produção textual. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos calorosamente ouvirmos o texto destinado à nossa acolhida. Gostaria que vocês ouvissem com muito carinho, que não passasse o vídeo, que a gente pudesse ter esse momento realmente de espiritualidade. E, terminando esse momento, essa reflexão, a gente vem com a obediência pessoal, que diz assim: além das regras que todos nós temos de obedecer, há coisas específicas que Deus pede de cada um de nós, individualmente, a fim de nos levar a alcançar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Essas coisas são diferentes para cada pessoa. Por exemplo, cada um deve e pode ouvir o chamado em seu coração. Esse chamado e essa oração, ela deve ser um exercício diário. Assim, você vai se permitir estar conectado e antenado a Deus. E somente através da oração você conseguirá fazer este feito. Senhor, mostra-me o que devemos fazer para caminhar contigo e seguirmos fielmente no propósito da oração. Então é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. E agora sim, oitavo ano, vamos aí para a indicação da nossa agenda. Nós temos a correção do PDF passeio e eu vou deixar lá no grupo com vocês a indicação de outro PDF. E mais uma vez esclarecendo para as pessoas que têm dúvida, que têm perguntado aí no privado, por que de tantos PDFs? E mais uma vez a gente faz a fala explicativa de que o PDF está sendo usado porque o nosso livro de redação acabou. Então, a gente precisa ter um material de referência, um material que dê continuidade à proposta do trabalho com gênero textual, tá certo? Componentes curriculares necessários para a nossa prática educativa. E a gente pega aí nosso TD, não precisa copiar o texto, se você puder fazer a impressão, ótimo, se não, anota as respostas de um caderno com todas aquelas observações dadas no Meet, tá bom? Um abraço, vamos lá, coragem, determinação para a gente fazer a nossa correção de hoje. Então, tem aí atividade complementar referente à aula 20, que a gente corrige agora na aula 21, redação, leia o conto a seguir, passeio. Aconteceu que o pai, à mesa de jantar, disse de repente: sábado vamos lá. A menina, mais rápida que o irmão, perguntou: lá onde, pai? Não posso falar, é surpresa. E o garoto: fala, pai, aonde a gente vai? E ele, já vendo a felicidade futura dos filhos, sorriu enigmático. Sábado à tarde. E continuou a comer como se nada tivesse acontecido. O mundo de sempre funcionando. Aquela era só a notícia. A hora de vivê-la seria adiante. A mãe, mesmo sem saber qual o plano do marido, disse em seu auxílio: a semana passa depressa e, com efeito, já estavam em sua metade. Mas os filhos queriam tudo imediato da vida e ficaram atiçados. Aquele lá tinha sido vento em brasa. Eles ardiam de curiosidade. O garoto mais, por ser menor, a menina no seu canto, esperta, pensando, vou descobrir. Fosse a praça redonda, onde alugavam bicicletas e faziam piquenique, ou o parque grande de tanto verde, que não entrava nenhuma só vez em seus olhos, já estariam contentes. Mas lá onde seria? Não podiam se conter. Os dois estavam além dessa noite. E era hora de dormir. Como manter a calma com aquela alegria ainda sem forma lá na frente? Sonhavam sem sono em suas camas. Reviravam-se igualmente nas dobras do lençol e da imaginação. Sorriam no escuro, só sentindo essa dúvida boa. Onde? Onde? O pai era mesmo de revelar aos poucos para que vissem tudo devagar na sua inteireza? O cansaço, contudo, pediu-lhes mais corpo e ganhou. O garoto foi o primeiro a dormir. Arquitetava desejos e fatos, mesclando-se quando, de súbito, já ressonava alto, a respiração forte. No sonho, certamente ele corria, era a sede dos dias seguintes. A menina, em seguida, nos lábios, o som silente de umas palavras adivinhas. Shopping, karaokê, play center, o que seria? O passeio misterioso. Mas como são grossas as camadas da certeza, a menina não podia penetrá-las e ficou só na superfície, inventando lugares menores se comparados à realidade. Bocejou uma vez, duas, dormiu. E de súbito já era o dia seguinte.
e depois a noite desse dia, e logo outro dia, e a sua noite correspondente. No meio dessas horas, entre sol e sono, os dois irmãos reouviam na memória o anúncio do pai. Sábado, vamos lá. E experimentavam a mesma feliz aflição de saber já o que e o quando, mas não onde ainda encoberto. E como o eco retomava, também se reesqueciam. Tinham as suas urgências, mas aí, de repente, relembravam. O garoto rodeava o pai. Aonde a gente vai? A menina jogava verde com a mãe. Na quermesse? Insistiu e nada. Melhor a viver sem expectativa a chegada do sábado. E esperava assim, sem perceber, cuidando do que era próprio de sua idade, os deveres da escola, o direito às brincadeiras, e o sábado chegou. Dia claro, o sol abriu cedo amanhã. Ninguém se lembrava do passeio, mas o passeio estava lá, nas suas profundezas. Bastava atirar a primeira palavra para acordá-lo. E foi o pai, só podia ser ele, quem o fez no café da manhã, dizendo: Vamos sair às 3. E aí, o sorriso de um canto a outro da mesa, a curiosidade vívida das crianças, o mistério, enfim, com a sua hora do parto marcada. Ainda havia uma chance de descobrir, e o garoto não a deixou passar. Posso levar skate? O pai, melhor não. A resposta já reduzia as opções. Não era campo, praça, parque. A menina perguntou: Posso levar um gibi? O pai, lá você não vai querer ler. E completou: Só se for no caminho. E antes que replicassem, ele completou: É meio longe. Vamos de ônibus? A mãe observava os filhos. Também ignorava qual o programa e achou prudente perguntar: Prepara uns lanches? Ao que o marido respondeu: Não, não precisa, a gente come lá. O mistério prosseguia. O pai com o novelo da surpresa só para ele. Então cada um foi gastar com algumas coisas a leveza de seu sábado. O garoto com o cachorro no quintal, a menina com seus CDs, a mãe com as providências para o almoço. Assim, o devagar das horas passou depressa, enquanto eles ocupavam as mãos e, sobretudo, a mente. E pronto, já era o tempo de ir. A mãe A mãe queria tirar umas dúvidas. Com que roupa? O marido, à porta do quarto, confortava ela, vestindo ou calça jeans, e ele, vestido, e ela. Bolsa grande ou pequena? E ele, pequena, e ela, com um fiozinho de impaciência. Mas afinal, aonde vamos? E ele, mais uns minutos e você saberá. Deu a hora combinada. Lá foi a família. O pai à frente, rebocando a mulher e os filhos até o ponto de ônibus. Esperaram em pé, o orgulho no olhar. Passou um, passou outro, o terceiro, o pai viu. É aquele, e acenou. Vamos, vamos. O ônibus encostou e abriu a porta. Entraram, rápidos e se sentaram ao fundo. A realidade junto, generosa naquele instante. Passeio iniciado. Os dois irmãos continuavam sem saber onde era lá, mas já provavam alegria modesta. E trataram de engordá-la. Uma freada do ônibus atirou um sobre o outro, e eis que riram, gargalharam. A mãe de olho, cuidado, segurem firme. O pai feliz também. Era isso que desejava. Os filhos daquele jeito. O tom da diversão era ela, toda, o caminho. Primeiro da janela vira o bairro de sempre. Olha, olha, o supermercado, a igreja, a escola, tudo é muito conhecido, embora um ver novo. Com o contentamento. Depois o ônibus os levou pela primeira vez a umas ruas nervosas, edifícios velhos dos dois lados, até desembocar numa praça cercada de árvores. Aí foram dar numa avenida de tráfego veloz. Depois passaram por uns bairros bonitos. Parecia outra cidade, casarões imponentes, alameadas, jardins. E essa outra cidade os via dentro do ônibus, à espera do que vinha. O garoto provocava a menina para aumentar a graça da viagem. O pai e a mãe sorrindo-se, de repente, de mãos dadas, o vento suave nos cabelos. Então, uma sombra enorme cobriu a avenida por onde o ônibus seguia, e depois de sumir, deixou-a como antes. Logo à frente, puderam ver no céu o que era. Nossa, um avião! Rasante, planava quase a tocar os prédios. O ventre, bojudo de metal, as asas estalando ao sol, e o som trovejando atrás, feitos um rabicho. Admiradas, as crianças esticaram os olhos para ver no seu rever o avião, imenso, sumindo sobre os edifícios. Era lá o seu pouso. Até então tinham visto os aviões só pequenos, no muito alto do céu, entre nuvens sem os detalhes de agora, e descobriram naquele momento que eram em verdade sempre grandes. Tão despropositada era essa visão que cutucaram o pai e a mãe perguntando o óbvio, se também tinham visto, como se o avião fosse um passarinho
e só o olhar atento de criança pudesse percebê-lo na paisagem. O ônibus fez uma curva, pegou uma rua lateral e eis um novo redemoinho de excitação. No horizonte vindo da esquerda, outro avião sobrevoava baixinho os edifícios e seguia rugindo para a mesma direção. O pai disse, é no próximo ponto, e se levantou com a mãe. Os filhos o imitaram com atraso, flertando ainda o avião em seus pormenores o bico às asas. Saltaram do ônibus no meio de uma longa avenida, atravessaram-na por uma passarela e já do outro lado caminharam algum tempo. Antes que o pai dissesse, os irmãos já sabiam. Era lá, o pleno passeio. O coração deles estremecia, com os primeiros encantos. Dali podiam avistar a entrada principal do aeroporto, a torre de controle, um trecho da pista onde o avião taxiava lentamente, sem que soubesse se era sua partida ou chegada. Também não importava, só queriam vê-lo. Com os olhos da certeza, aquele era o instante, sem o antes e o depois, o imediato real. O avião sólido movia-se mais e mais, fora da neblina do sono. A família igualmente seguia devagarinho pela calçada rumo ao seu destino. O pai, no comando, conduziu-os à área de desembarque. Gente e mais gente afluía de várias direções, com bolsas a tiracolo, mochilas às costas, malas sobre carrinhos. O frenesi excitava e entorpecia. A mãe se pôs entre os filhos, dando-lhes as mãos para que não se perdessem entre as pessoas. Chegaram a uma porta de vidro que se abriu automaticamente. Entraram. O pai, vamos, é lá em cima, e seguiu para a escada rolante, margeando os guichês das companhias aéreas. Subiram, a curiosidade acelerada, um andar mais calmo, e também eles no novo estado, acima. Ali o mirante, uma aglomeração de pessoas em frente à imensa janela panorâmica, todas para ver além do vão do seu dia. Os irmãos achataram o nariz no vidro, como se quisesse transpô-lo. Latejava nos dois a felicidade era muita, até incômoda. Assistiu aquele trecho do mundo inteiro, que tudo que mais era de força menor. O quadro se fazia e se refazia, móvel, dezenas de jatos estacionados com as portas abertas ao redor, ir e vir de tratores e ônibus. O sol atrás dos prédios e tocando a pista agora pousava um avião. Olha lá, chegava, enfim, a hora máxima. Carros Casa, João Antonelli, aquela água toda, Rio de Janeiro, Afogar, 2018, página 60 e 74, né? Espero que vocês tenham gostado do texto, né, desse conto. Quem são os personagens envolvidos no acontecimento? São membros de uma família, pai, mãe e filhos. Aí você pode ainda especificar uma menina e um menino. Como essas personagens são identificadas? Elas são identificadas apenas pelo grau de parentesco. Qual é o efeito de sentido dessa escolha para o leitor? Explique sua resposta. A identificação dos personagens é apenas por suas relações familiares, dá destaque à própria família e o papel de cada um. Retome a sua hipótese inicial sobre o título do conto. Sua hipótese se confirmou? Aí, é com você. Explique a relação do título com o assunto do texto. O título já indica o assunto principal do texto, a realização do passeio em família. Se você pudesse escolher outro título para esse texto, qual seria? Você anota aí sua resposta. Qual é a proposta que o pai faz à família? De que maneira essa proposta foi feita à família? A proposta é de fazer um passeio no sábado. E ele faz criando um suspense. Explique qual o sentido da expressão vamos usar nesse contexto. O pai propõe um passeio, mas fala de uma maneira enigmática, já que vamos lá não determina o local. O que você acha que o sentido seria o mesmo se ele tivesse dito vamos passear no sábado? O sentido mudaria, porque não geraria a mesma curiosidade. Qual é a intenção do pai ao fazer essa proposta? Explique com um trecho do texto. Gerar curiosidade. Não posso falar, é surpresa. Qual é a reação dos filhos a essa proposta? Eles ficam animados, perguntando para onde vão e quando. Terceira, releia o início do segundo parágrafo do texto. O que deixa os filhos atiçados? A curiosidade de saber onde é lá. Qual o sentido da metáfora? Aquele lá tinha sido vento em brasa. A metáfora da curiosidade dos filhos, sendo atiçada como o vento faz com o fogo, deixando mais ardente, mais intenso. Qual é a estratégia da menina para lidar com a curiosidade? Quais são as hipóteses dela? Fica criando hipóteses para descobrir o lugar. Ela pensa na praça, onde a família alugava bicicleta, e fazia piquenique. A menina seguiu essa estratégia. Exemplifique com um trecho. Sim, ela aborda os pais para descobrir onde é lá. A menina jogava verde com a mãe. A relação entre a idade da menina e a reação dela explique. Sim, o texto deixa implícito que ela é mais velha do que o menino, por isso prefere uma
forma mais racional de descobrir o lugar do passeio. É possível identificar os lugares onde os acontecimentos se desenrolam? Explique. Né? Mas não fica claro, né? Porque ele vai criando esse suspense, essa interrogação mesmo para o leitor e para a família. Que elementos do texto permitem identificar esses lugares? Elementos da casa, né? Mesa de jantar, cama, quintal, espera pelo ônibus, encontra-se à porta dentro do ônibus. Qual o destino do passeio? O aeroporto. Quanto tempo se passou desde o dia em que o pai anunciou o passeio até o momento da realização? Que palavras ou expressões do texto indicam essa passagem do texto? Desde a surpresa até o passeio se passaram 3 dias. Portanto, o anúncio ocorreu na quarta-feira à noite. Oitava, releia o trecho a seguir. Qual é a ideia expressa no trecho em destaque? Explique. Representa o dia todo. Sol é o momento em que os filhos acordam, sono é quando dormem. Que outras palavras ou expressões o autor do texto poderia ter usado para representar essa ideia? O dia inteiro, desde quando acorda. Né? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se familiarizem com o gênero. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.